Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Funesa na Mídia. Eu sou Alessandro Reis, analista educacional e técnico na Escola de Saúde Pública na Fundação Estadual de Saúde. Hoje a gente vai falar sobre dois temas de fundamental importância quando a gente aborda as questões relacionadas ao mundo do trabalho. Nós vamos hoje tratar da norma regulamentadora número 1 e da síndrome de burnout, né, que ainda é muito pouco conhecida pelos trabalhadores. E para tratar desses dois temas, nós contamos hoje com a valorosa presença de Sandra Almeida, assistente social, que atua no SESMIT da FHS, e com Helder Magno, que é um técnico do SEREST, psicólogo, né, de psicologia, e é um técnico que você já conhece, que ele já esteve em outros momentos aqui com a gente em outros podcasts na Funesa, né? Inicialmente, o meu bom dia aos nossos convidados e agradecendo mais uma vez a participação de vocês. A gente pode iniciar com as questões que são relacionadas à norma regulamentadora, tranquilo? Sim, ficou bem tranquilo. Então, a norma regulamentadora número 1, ela é responsável por estabelecer as diretrizes gerais sobre segurança e saúde no trabalho. Também fala sobre os direitos e deveres do empregador e do trabalhador, né? E nos últimos anos, ela ainda ganha uma ênfase maior com a entrada do GRO, do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e do Programa de Gerenciamento de Risco. Então, o que a gente deve levar em conta é que no mundo do trabalho, ele está cada vez mais dinâmico. Novas tecnologias, novos modelos de negócios, e o cuidado com a saúde física e mental dos trabalhadores nunca foi tão necessário. É por isso que a gente fala muito das questões relacionadas à psicodinâmica, ao mundo do trabalho. De que forma é que isso influencia o dia a dia desse trabalhador, na sua relação com o trabalho e fora dele, né? E a norma regulamentadora, ela vem justamente para reforçar isso. Hoje não basta reagir quando algo acontece, é preciso prevenir, planejar e cuidar antes que o problema apareça. Aí você que está nos ouvindo aí, talvez esteja perguntando nesse momento, né? Ok, mas o que é que isso vai mudar a minha vida na empresa, né? No meu dia a dia? E é exatamente sobre isso que a gente se propõe a conversar com os nossos dois convidados na manhã de hoje e entender quais são os pontos principais dessa norma regulamentadora e como ela se aplica na prática, quais os erros mais comuns e como utilizar essa norma a favor de um ambiente de trabalho mais seguro, mais humano e mais produtivo. E para nos ajudar nessa conversa, contaremos com o Helder Magno, referência técnica do SEREST Estadual de Sergipe, mestre em psicologia, que está aqui para bater um papo com a gente. Então, pessoal, pega o seu café, ajeita o fone e vem com a gente entender o que a norma regulamentadora tem a dizer e como ela pode transformar a forma como a gente cuida das pessoas dentro das empresas. Bom dia, Helder. Para começar, você poderia nos explicar o que é o SEREST? Tá? Qual a importância e como ele funciona? Primeiro eu quero agradecer o convite da Funesa, quero agradecer a participação da Sandra, colega de trabalho, querida, parceira aí, para que a gente possa cuidar dos nossos trabalhadores, especificamente da saúde, né, no caso dela, e também ao Sandro, pela mediação, e desejar para a gente aqui um podcast produtivo e muito elucidativo, de questões que estão tão quentes, né? Uma delas, como o Sandro bem citou, é a nova NR1, né? Nova, entre aspas, né? Porque não é tão nova assim, mas foi atualizada e está causando um impacto, um grande burburinho. E a gente vai trazer um pouco disso. E, claro, relacionar isso à questão do burnout, né? Porque estamos num abril verde de prevenção de acidentes de trabalho, de doenças relacionadas ao trabalho. E a gente vai ver como é que a gente pode cuidar, através da NR1, de problemas relacionados ao burnout, que também hoje é o grande coringa da saúde mental no trabalho. Não só ele, mas com certeza pela relevância, ele se torna um símbolo aí para pensar o quanto o trabalho nos afeta, né, em termos de saúde mental. Sobre o SEREST, respondendo a Sandra, o SEREST é hoje, ele é uma retaguarda técnica
do SUS para assistir todos os trabalhadores que têm algum tipo ou que estão envolvidos em uma atividade de trabalho, né? Independente, inclusive, do vínculo, independente da área, né? E mesmo que estejam inativos, que não estejam ativos. Então, tem um público aí muito amplo, Sereste, né? A política que foi promulgada em 2012, mas existe desde o início dos anos 2000, foi regulamentada em 2012, coloca que o Sereste é responsável por todos os trabalhadores formais, informais, desempregados e aposentados, desde que os seus problemas, as suas demandas e o seu quadro esteja relacionado ao trabalho. Então, é um público amplo, não é mesmo? E essa assistência que a gente presta no Sereste é uma assistência que pode ser tanto direta, no sentido de consulta, de acompanhamento, quanto uma assistência indireta a nível de retaguarda do SUS, para que a rede de atenção à saúde possa atender esses trabalhadores que chegam primeiramente na porta, que chegam num hospital, que chegam num posto de saúde. E aí o Sereste entra como a referência técnica para que esses trabalhadores sejam devidamente avaliados, que o problema do trabalho seja devidamente identificado e que eles sejam orientados e encaminhados para o Sereste, se for um caso relacionado ao trabalho. Então, o Sereste tem essas duas frentes, tanto de assistência ao trabalhador, de forma direta, quanto de acompanhamento, monitoramento e vigilância em saúde do trabalhador no território, através da rede de atenção à saúde dos municípios. E aí você tem várias ações que o Sereste pode fazer, Sandro, diante desses dois eixos, de vigilância e de assistência, para os trabalhadores, independente do vínculo, inclusive. E aí toca também na NR1, né? Porque a NR1 diz respeito ao trabalhador formal, seletista. O Sereste, enquanto política pública de saúde do trabalhador, do SUS, é para todos os trabalhadores. E, por lei, ele tem que assistir principalmente os mais vulneráveis. Perfeito. Está bem claro, que é o próprio princípio da equidade do SUS aplicado à saúde do trabalhador. Perfeito. O Sereste estadual, ele tem a competência daqueles municípios que ainda não possuem um Sereste vinculado na região, é isso? Isso, ele assiste o Estado, apoia os Serestes que já existem, mas a nível legal ele prioriza e executa ações diretas nas regionais que não têm Sereste. Hoje em Sergipe são 3, né? Pelo menos por enquanto, que é Propriá, Itabaiana e Estância, enquanto região de saúde, que a gente hoje é responsável pela execução direta. Voltando um pouquinho para a Sandra, você queria se apresentar, falar um pouco da sua experiência, Isso. o que é o SESMIT, né? Fique à vontade. Então, bom dia a todos. Agradeço à FUNESA pelo convite, né? Agradeço a vocês também por estar trazendo o tema à tona, porque isso faz parte da nossa vivência, do nosso cotidiano. Eu sou assistente social, trabalho no SESMIT, da Secretaria Estadual de Saúde, que atende trabalhadores seletistas, e aí eu trago a minha fala de um outro lugar, né? Diferente do Sereste, a gente atende trabalhadores da saúde que se acidentaram ou que estão adoecidos e que estão afastados do trabalho. Então, a gente vê que a gente tem um público mais restrito que o Sereste, né? E a gente cuida desse trabalhador já numa condição de adoecimento, numa perspectiva de retorno ao trabalho. Então, assim, a gente vê essa cobrança atual, né, do mapeamento dos riscos psicossociais de uma forma muito positiva, porque a gente começa a trazer à tona o que pode ser feito antes desse trabalhador adoecer, que é o interessante, porque ninguém quer que o trabalhador adoeça para que seja feita alguma coisa, né? Até porque, se a gente for pensar em termos de trabalho, isso é ruim, em termos de recursos, isso é ruim, porque eu tenho um gasto muito maior. Então, o SESMIT, ele é um serviço de segurança e de medicina do trabalho, né? Que tem essa preocupação com prevenção de acidente, com promoção de saúde, e tem um ponto em comum com o Sereste, que é a preocupação com a promoção de saúde, né? Então,
a gente está na discussão da NR1, mas a gente também teve uma mudança na legislação com a Lei 14.457 de 2022, que mudou a CIPA, né, incluiu na prevenção de acidente também a prevenção do assédio. E isso é um ponto fundamental quando a gente pensa na redução dos riscos psicossociais, porque se a gente consegue identificar situações de violência, situações de assédio moral no trabalho, e a gente consegue fazer trazer uma proposta de mudança dessa cultura organizacional, de mudança dessas relações, então a gente tem uma possibilidade de mudar essa cultura organizacional, de ter relações mais éticas, relações de respeito, relações que considerem as necessidades, as potencialidades e as vulnerabilidades dos seus trabalhadores, né? Então, eu acho que hoje a gente traz uma soma da NR1 com a Lei 14.457, né, para ter um outro ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho mais saudável, que traga mais segurança psicológica, inclusive. Né? Então, esse meu lugar de fala é já de uma ponta onde a gente tem trabalhador que já adoeceu. Perfeito. Então, no nosso processo de discussão já ficam duas referências aí de interesse para o trabalhador, né? Que é a norma regulamentadora a 01 e a 14.457 de 2022. 2022. Caso tenha curiosidade, é interessante que a gente se aproprie também desses instrumentos para que a gente possa fazer a discussão com mais propriedade na ponta, né? E aí a gente, um pouco mais da nossa temática, Helder, de forma simples, né? Para que fique fácil o entendimento da nossa audiência, o que é essa NR01? Qual o aspecto central da norma e qual a importância dela para o mundo do trabalho? Show. Só para pegar o que a Sandra falou muito bem, né? A gente está aqui hoje porque tem uma conjuntura aí bem evidenciando a importância da saúde mental e meio que colocando que não dá mais para normalizar adoecimento e sofrimento mental no trabalho, né? E aí é bom a gente contextualizar. Você tem hoje 4 legislações muito importantes que mudam o cenário da saúde mental no trabalho no Brasil. A primeira, que foi, inclusive, abriu mesmo as portas, assim, é a Lei de Enfrentamento do Assédio, a 14.457, de 2022. Foi ela que trouxe, vamos ter que fazer campanhas, prevenir assédio no trabalho, moral e sexual. A CIPA tem que mudar, inclusive, mudar de nome agora. CIPA. Então, colocou ali, né? A segunda, a mudança da lista de doenças relacionadas ao trabalho com a inclusão do burnout. Isso foi no final de 2023, uma em cima da outra. Então, e aí colocou o burnout de forma mais direta como doença ocupacional. Porque antes ela estava na lista, mas ela podia ser relacionada à vida pessoal. Então, podia ser a fragilidade pessoal do trabalhador, problemas familiares. Hoje, não. Então, foi uma mudança significativa. A terceira foi a própria atualização da NR1 ano passado, que explicita que as empresas vão ter que fazer monitoramento e gestão de riscos psicossociais. E aí, como ela é uma NR guarda-chuva, normativa de todas as outras, ela coloca empregadores, vocês têm que indicar no PGR os perigos, os riscos, o dano e o agravo. Assim como você faz a hierarquização dos riscos químicos, físicos, ergonômicos, você tem que colocar agora riscos psicossociais. O que acontecia antes? Os riscos psicossociais ficavam como algo ali dentro dos riscos ergonômicos da NR17. Agora não. Agora você vai dizer, riscos psicossociais, relações interpessoais no trabalho, modelo ou estilo de liderança, né? Formas, falhas ou tipos de estilos de comunicação, apoio. Então, você tem aí
que mostrar agora enquanto empregador e monitorar enquanto CIPA, enquanto gestão, enquanto RH, indicadores que podem sim representar riscos psicossociais e adoecimento no trabalho. Então, foi a grande mudança da NR1. E outra legislação importante, que diz respeito também a gente, enquanto unidade de saúde, SESMIT, com a Sandra e Sereste comigo, foi a notificação compulsória de transtorno mental relacionado ao trabalho. Isso foi ano passado, isso foi em agosto. Porque antes do transtorno mental relacionado ao trabalho, incluindo o burnout, não era uma notificação que a gente chama de notificação sentinela. Vamos monitorar. Aí o profissional de saúde notifica se quiser. Agora ele tem que notificar. Desde agosto do ano passado, virou notificação compulsória, com prazo de 1 semana para ser sinalizado para as secretarias de saúde. Então, também isso é uma mudança significativa. Então, 4 leis em menos de 2 anos, evidenciando a questão da saúde mental no trabalho. E tem outra também. Tem outra que a gente não dá muita importância, mas digamos que tem sua representatividade, que foi um programa do governo federal que premia, que certifica empresas que promovem saúde mental do trabalho. Se não me engano, foi do ano passado também, foi do ano passado, eu não me lembro agora o mês, mas é o governo federal colocando, empregadores, se vocês comprovarem que vocês têm ações de saúde mental no trabalho, de promoção, prevenção, vocês podem ter uma certificação e podem usar isso como imagem positiva na sua estratégia de marketing. E isso é lei federal, do ano passado. Então, na verdade, são 5 leis que colocam, digamos assim, esse novo momento da saúde mental no trabalho no Brasil. Então, e a NR1 vem nesse bojo aí. Dizer, vamos agora ter, a partir de demanda social, de um debate que já vem se arrastando, viu? Já vem se arrastando. Nunca chegavam a um consenso, empregadores e trabalhadores. Como avaliar riscos psicossociais? É uma coisa muito subjetiva. E o trabalhador que se vitimiza, e o empregador que me assedia, e aí nenhum chegava, nem outro chegava num consenso, e aí, por lei, quando não chega no consenso, a comissão técnica do Ministério do Trabalho, via governo, é ela que bate o martelo. Então, já que vocês não chegam a um consenso, mas tem dados gritantes de afastamento por motivo de transtorno mental, né? Saiu matéria agora, recente, né? O Brasil aumentou quase 70% dos afastamentos por transtorno mental no trabalho, só ano passado. E aí o Ministério do Trabalho, não tem jeito, a gente tem que atualizar a NR1. Os dados estão evidenciando muito adoecimento no trabalho. Só em Sergipe, eu tenho um dado aqui, só em Sergipe foram mais de 3.600 casos de transtorno mental, ano passado. No estado do tamanho de Sergipe, você tem mais de 3.600 casos de transtorno mental, de afastamento. Não é nem de notificação, de afastamento. É quando o trabalhador já está adoecido, que não tem jeito, o recurso é afastamento, que a gente não quer que chegue a esse ponto. Né? Imagina a situação. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, tem que fazer alguma coisa. E quando a gente para ver os dados, a gente ainda entende que tem uma boa parcela aí de subnotificação, né? Porque ainda, ainda há uma necessidade do empenho para que esse profissional que está do outro lado, ele consiga entender todas essas dimensões, todas essas questões e entender, de fato, qual é a importância dessas situações serem notificadas, né? Sandra? E aí eu queria colocar um ponto que eu acho importante, que você trouxe agora, da subnotificação, que ela acontece também por conta do preconceito, por conta do medo do julgamento. Então, a gente vê no cotidiano do trabalho pessoas que estão doentes, que vão trabalhar doentes. Às vezes, diz assim, eu não quero pegar um atestado, não vou no psiquiatra porque eu não quero pegar um atestado de CDF, porque se eu colocar um CDF vão achar que eu estou doida, que eu não tenho condição de trabalhar, então os meus colegas vão ficar tirando onda, vão perguntar se eu já tomei meu remedinho hoje. Então, muitas vezes as pessoas não se cuidam, né,
com medo de ser vítima desse preconceito, né, desse bullying que muitas vezes acontece no trabalho e que a gente fala tão pouco. Então, tem pessoas que às vezes colocam um atestado com outro CID, né? Às vezes vai no dentista, pega um atestado odontológico para não dizer que está doente, que tem uma questão de saúde mental. Né? Então, a gente vê que o preconceito, a falta de esclarecimento, a falta de diálogo sobre isso, ainda impõe um sofrimento maior a esse trabalhador que já precisa de assistência. E aí eu vou aproveitar e perguntar para a Elda, que eu tenho certeza que se os trabalhadores estiverem escutando, eles vão perguntar, sim, mas como é que a gente prova que a gente ficou doente no trabalho? Porque quando a gente vai no médico, o médico fala, mas você não adoeceu no trabalho, você adoeceu porque você tem vários empregos, você adoeceu porque você faz extra. Então, não tem como fazer o nexo causal, não tem como dizer que você está doente por conta do seu trabalho, na sua jornada regular, porque quando a lei regulamenta o trabalho, ela já preconiza que aquele quantitativo de horas é compatível com a condição humana. Então, provavelmente você adoeceu por conta dos múltiplos empregos, provavelmente você adoeceu porque faz extra, e se você faz isso, é uma escolha sua. Então, no final das contas, seria mais ou menos você está adoecendo porque você está fazendo escolhas ruins, né? Então, como é que o trabalhador lida com isso? Como é que ele dá andamento a essa situação? Como é que ele prova que realmente ele está adoecendo no trabalho? Eu aproveito, André, a deixa de Sandra e coloco mais lenha na fogueira, né? Que, aproveitando, quando você for trazer a sua resposta, que você pudesse falar também da importância dessa questão que Sandra tanto traz, da questão do CID na avaliação do profissional. Por quê? Qual é o ponto que eu quero abordar? Porque muitas vezes o trabalhador ele entra nesse processo de negação por diversos motivos, né? E ele coloca CIDs variados. E aí a gente sabe que muitas das doenças relacionadas ao trabalho, elas são silenciosas, concorda comigo? E lá na frente, quando o trabalhador precisar, de repente, de um afastamento para alguma questão que seja relacionada à aposentadoria decorrente desse adoecimento no trabalho, e for resgatar esse histórico dele, ele vai ver que a maior parte dos afastamentos dele foi por dor de dente, e não por questões relacionadas ao trabalho especificamente. Aí só para estar colocando mais elemento nessa sua reflexão. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque o burnout realmente ele é um quadro clínico já crônico e invisível, né? A avaliação do burnout é uma avaliação clínica, então a gente faz uma análise sintomatológica. A gente sabe que tem 3 sintomas que são muito significativos do burnout, né? Que é a exaustão emocional associada à exaustão física, a despersonalização, quando você mais não se reconhece no trabalho, e a falta de reconhecimento, né? Ou o que a gente chama de perda de realização profissional. Então, esse quadro é super indicador do burnout. Aí você pega esse quadro e associa com o contexto de trabalho. Quais são os principais riscos psicossociais relacionados ao burnout? Que a gente faz essa avaliação dos riscos, e aí entra na discussão da avaliação psicossocial, que a gente até brinca, né? Tem uma demanda de mercado hoje, né? E empresas de segurança, psicólogos, né? Mas tem realmente toda uma metodologia de avaliação psicossocial, inclusive do burnout. Você não pode dizer que você está com burnout por conta do quadro clínico e porque você está sobrecarregado porque está com jornada extensa. A jornada extensa não determina o burnout. O que determina o burnout é a jornada extensa com o tipo de vínculo no trabalho, e aí você vai ter que fazer análise qualitativa, como é que a sensação de segurança no trabalho ou não, e aí tem que fazer tem que buscar indicadores se você já vem sendo afastado, que isso é um grande indicador, inclusive de burnout, porque é um estresse crônico. Então tem que pegar relatório, histórico ocupacional do trabalhador, e a gente sabe que muitas vezes o médico não quer pegar histórico ocupacional. Não tem como diagnosticar burnout sem anamnese ocupacional, sem análise do histórico. Porque rotatividade é um indicador, absenteísmo é um indicador, afastamento é um indicador para pensar burnout. E aí você depois tem que investigar a condição de trabalho.
E aí o que é que a gente vê muito associado ao burnout? Isso está em literatura, em pesquisa, enquanto os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, ao burnout. A sobrecarga, obviamente, mas a sobrecarga sem apoio formal e informal, e esse apoio é deficiência de comunicação institucional, falta de formalização de comunicação. Então, você pode avaliar isso. Quando você pede para um empregador, para uma empresa, relatório institucional das ações e das atribuições de cada trabalhador, você compara esses relatórios institucionais da empresa com os relatórios individuais de cada trabalhador, você já detecta ali que pode ter confusão de atribuições, que pode ter uma péssima distribuição de tarefas e que pode ter falhas de comunicação. Terreno fértil para um burnout. Né? Então, os relatórios, a assiduidade, que é o absenteísmo, o presenteísmo, que é o trabalhador que vai, mas quando você vai pegar o relatório, a produtividade dele é zero. Né? Ele vai para cumprir hora. E no próprio relatório você pode interpretar, e está lá, o quanto um trabalhador faz uma coisa que o outro faz, e no final nenhum faz nada. E tem um trabalhador que tem um nível de produtividade imenso, e que tem uma clareza nas atribuições, isso está lá no relatório. E aí, cara, esse é o trabalhador que é o candidato a burnout. Aí você consegue, pela análise de relatório, que é um instrumento de gestão, né, fazer esse levantamento. E aí, faz esse levantamento. E para outro instrumento de burnout, né, tem as escalas de estresse, né, muito comuns. A que a gente mais usa é a de Copenhague, que é uma escala de burnout, né, que é esses 3 sintomas detalhados. E tem a entrevista individual ou grupo focal, que é a análise qualitativa, aí é método mais qualitativo, que confirma dados tanto da escala quanto esses dados de gestão que a gente levanta. E aí você consegue fazer o diagnóstico de burnout. Agora, sim, é um diagnóstico difícil, é complexo, porque não é só dizer, estou ansioso, não estou bem, estou com burnout. Não. É tanto que tem muito diagnóstico de ansiedade que maquia o burnout. E a gente sabe que burnout, o problema não é tanto a ansiedade, é a depressão. É a depressão quando chega no nível tal que você deprime, que é o sentimento de esvaziamento. É o trabalho lhe esvaziando, sugando sua energia. Esse é o problema do burnout. Mas muitos diagnósticos de ansiedade são dados porque é mais tranquilo, é mais fácil, a relação é mais direta. E aí você diagnostica como ansiedade, mas é burnout. Então tem um diagnóstico que é difícil e tem um diagnóstico que maquia porque não tem um uso adequado dos procedimentos de investigação. Perfeito. A pergunta foi providencial, que nessa fala que Helder traz para a gente aí já elucida várias questões, né? Então, para o nosso trabalhador que está aí do outro lado, para a nossa audiência que está nos ouvindo nesse momento, fica claro para a gente que a responsabilização do trabalhador, somente do trabalhador, pelo seu processo de adoecimento, é uma forma de negar também esse processo de adoecimento desse trabalhador. Porque, como a gente viu, as questões estão mais direcionadas ao adoecimento pela síndrome de burnout, elas estão relacionadas ao processo de organização do trabalho, e não simplesmente pelo perfil individual de cada trabalhador, né? Porque o trabalhador ele pode trazer um perfil individual na personalidade desse trabalhador que pode passar por um ambiente de trabalho a sua vida inteira laboral e não deflagrar nenhum tipo de adoecimento, enquanto tem aqueles que têm uma condição um pouco melhor e só de estar à disposição para certos tipos de atividades, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, ele já entra nesse processo de adoecimento, de sofrimento, de perda de sentido, de esvaziamento. É aquela velha metáfora que a gente utiliza quando fala de burnout, né, que é a queima até o fim, né? É aquele processo da velinha. E o que é interessante é que mesmo no momento em que a gente apaga aquela vela, ela pode restar um toquinho
mas o que fica para a gente na metáfora é que aquela parte que foi queimada você não recupera, né? Você vai precisar saber o que é que você faz a partir daí. Então, quem está passando por um processo parecido, que se sentiu incomodado nesse momento, procura ajuda, né, ajuda técnica e qualificada para te ajudar a passar por esse processo, diagnosticar o que pode ser o burnout, diagnosticar o que pode ser uma crise de ansiedade, o que pode ser um acometimento por estresse também, que a gente às vezes confunde e considera que é a mesma coisa. E aí a gente voltando um pouquinho, Helder, essa norma regulamentar, ela passa a valer a partir de quando e qual é o alcance, né? Porque a gente tem um público variado que acompanha o nosso podcast da FUNESA, né? FUNESA na mídia. Então a gente tem o trabalhador que é da iniciativa privada, a gente tem o nosso trabalhador que é do ente público, e a gente está falando de uma norma que trata da saúde mental especificamente, da categoria trabalhador, na categoria trabalho, né? Na função. E aí seria bom a gente elucidar para situar um pouco mais a nossa audiência sobre essas questões também. Quando é que a norma entra em validade, em função normativa, e a quem ela atende nesse sentido? Boa. A data é 26 de maio de 2025, né? Que ela entra em vigor. Está se debatendo aí se estica o prazo, mas por enquanto, até o momento, é 26 de maio de 2025. As empresas têm um mês ainda. É um mês e meio, né? E ela abrange todos os trabalhadores seletistas do país, independente do porte da empresa. Então, tem que fazer gestão de riscos psicossociais, tem que fazer o levantamento e identificação das fontes de risco, os perigos. Dá um exemplo. Atendimento ao público. Atendimento ao público não é um risco, mas é um perigo. Potencialmente pode produzir violência, que a gente chama de exposição interpessoal, lidar com demandas imprevisíveis, lidar com clientes insatisfeitos, né? Lidar com usuários insatisfeitos. O risco é a exposição interpessoal, mas o atendimento público é o perigo. O dano, bem a hierarquização do PGR, o dano é o estresse, o agravo, o burnout. Então, essa hierarquização, né, ela vai ter que ser feita. Essa análise que é bem do PGR. O que a gente orienta para as empresas? Você não tem que fazer avaliação de risco social para todo mundo, para todos os colaboradores. Mas para os setores mais sensíveis, que a gente já sabe que é previsto na literatura, quem está em linha de frente, quem tem alta responsabilidade por demanda, né? Que é bem risco de burnout também, tanto que quem mais é acometido por burnout é profissional de saúde, segurança e educação. Por quê? Né? Por quê, né? Porque tem uma alta responsabilidade, combinada com sobrecarga, combinada com falhas de comunicação e apoio. Isso aí gera uma panela de pressão, né? Que é o burnout, que é o estresse cronificado. Então, a gente orienta que faça as investigações de risco social, o levantamento, a identificação, nos setores que são mais sensíveis, né? Ou nas ocupações, nas funções que estão mais expostas. Senão não vai dar para fazer um PGR, inclusive, viável. Não é só documento para encher, documento burocrático. Então, tanto que o Ministério do Trabalho não vai fiscalizar todas as empresas em relação a riscos sociais. A gente já sabe a que elas vão fiscalizar. Saúde, com estabelecimento de saúde, não tenha dúvida, que o Ministério vai chegar. Banco, não tenha dúvida, que banco também vai ser alvo aí de fiscalização. O adoecimento do burnout por bancários nos últimos anos foi gritante, né? Isso está muito ligado à reestruturação produtiva dos bancos, à privatização, à terceirização de serviços. E também empresas de telemarketing, que a gente sabe que, inclusive, a nível de Sergipe e de Brasil, é o campeão de afastamento por transtorno mental. Então, se preparem essas ocupações em empresas, porque o Ministério do Trabalho vai fiscalizá-las com mais afinco. Não vai fiscalizar todas, mas essas que a gente sabe que a nível epidemiológico é muito mais prevalente o adoecimento mental e o burnout. Perfeito. Né? E no caso, você falou aí, dessas ocupações, né?
E aí a gente pensando não só na norma, mas pensando no público-alvo, né, que a norma vai atingir diretamente, né? Não falando só do empregador, mas a gente falando um pouco do trabalhador, né? E qual seria, como é que vocês avaliam? Aí vai para a Sandra e para a Helder também. Como é que vocês avaliam que deve ser o papel desses trabalhadores com relação a essa norma, né? De que forma é que esses trabalhadores podem contribuir, para não dizer tensionar, mas para fazer com que essa norma ela seja cumprida e que, de fato, ela atinja aquilo que se propõe, né? Que é a saúde mental desse trabalhador. Veja, não existe um único responsável nesse processo, né? É claro que a gente está trazendo um destaque para o papel das empresas, das instituições, mas a gente também precisa que o trabalhador entenda que ele pode participar disso, que ele tem um papel ativo dentro disso, né? Que ele é um sujeito de transformação. Então, por mais difícil que seja, a gente precisa ter uma clareza de que as nossas relações, elas adoecem. O isolamento que a gente vive adoece, o silêncio que a gente vive, a invisibilidade que a gente tem no trabalho, tudo isso adoece. Então, a gente tem aí, tem espaços, alguns espaços de participação dentro da empresa, participe. Não tenha medo de falar, porque o que você está trazendo, muitas vezes, não é o seu problema, é um problema do coletivo. Né? Nas relações de trabalho, olhe para o seu colega e não entre naquela brincadeira, entre aspas, né? Quando ele está sendo vítima de violência, quando ele está sendo vítima de assédio, porque você dá apoio para quem está fazendo errado. Né? Então, entenda, o seu colega está passando por isso, hoje, amanhã pode ser você. Então, o seu silêncio é um reforçador de situações de violência, de situações de assédio. Né? Eu sei que tem gente que vai falar assim, mas se eu falar, eu posso ser demitido. Né? Ok, mas assim, se você não falar, em algum momento pode ser você. E talvez você não queira estar naquela empresa. Né? Hoje já se discute muito no mundo do trabalho o que é que a empresa oferece e o que é que o trabalhador quer, o que ele precisa para si. Né? E aí a gente precisa discutir e pensar um pouco sobre sentido, porque o trabalho em si ele não é ruim. Né? O trabalho é algo que edifica, é algo que cresce, que transforma o mundo. Né? Tanto é que tem pessoas que entendem, que adoecem no trabalho, mas tem pessoas também que mantêm a sua saúde porque estão no trabalho. Né? Várias vezes, quando o pessoal está próximo de se aposentar, fala assim: mas eu prefiro vir para cá, eu não quero deixar de trabalhar. Então, não é o trabalho em si que é ruim, não é o trabalho em si que adoece, né? Mas é a forma como essas relações se estabelecem no trabalho. Então, que o trabalhador entenda a potência que ele é, sabe? O poder que ele tem dentro da instituição de não só ser vítima, mas de transformar aquilo ali a partir da ação dele. Ele está se sentindo sozinho? Procure alguém que esteja do seu lado, que você confie, que possa te dar apoio, que possa fazer junto com você. Você não quer fazer uma ouvidoria na sua instituição? Faça fora, né? Procure órgãos fora onde você pode fazer a sua denúncia sem precisar se identificar, mas não silencie, porque o seu silêncio reforça situações, relações de violência, relações de abuso, de assédio. Então, eu penso que a gente trazer essa reflexão, né, sobre o papel do trabalhador enquanto sujeito capaz de produzir mudança é importante para que a gente não ache que não é possível fazer nada. Outra coisa, tem instituições que já têm alguns espaços de cuidado do trabalhador. Então, eu digo isso pela experiência que a gente tem na Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem um núcleo de atenção ao servidor que oferece vários serviços, sabe, de acolhimento psicológico, de atividades de meditação, de dança, de alongamento. Então, assim, use. Aquilo ali não está dentro da instituição, então a instituição está lhe dizendo que é seu.
Então, faça uso disso. Ah, mas eu tenho milhões de atribuições. Ok, se você não estiver saudável para trabalhar, não adianta nada, né? Então, antes de adoecer, procure os espaços de cuidado que existem próximos a você, porque isso vai te dar oxigênio para você estar firme, para você respirar, para você conseguir pensar melhor, para você estabelecer outras relações. Porque quando você vai para esses espaços de cuidado, quem está ali também quer se cuidar. Então, de repente, você sai do seu setor, onde as relações são desrespeitosas, são violentas, e passa a se relacionar com outras pessoas que têm ideais semelhantes ao seu, e isso te fortalece. Então, dentro das empresas, dentro das instituições, a gente não precisa achar que tem que ter força para dar conta de tudo. A gente precisa entender que, como todo mundo, nós temos vulnerabilidades, mas quando a gente junta com o outro, a gente entende que o problema não é individual, né? E que a solução, muitas vezes, ela é coletiva, ela passa por estarmos todos juntos, defendendo aquilo que é justo e que é saudável. Até que um dia, quem sabe, as nossas instituições, as nossas empresas entendam que a sua riqueza é o trabalhador, né? Porque quem está ali, quem produz o que gera riqueza, é aquela pessoa, aquele ser que está ali todos os dias. Então, o cuidado, ele não é bom só para um lado, né? O cuidado é bom para todo mundo. Então, acho que é nisso que a gente precisa também ter um olhar de compreensão de que a participação tem que ser de todos. Perfeito. O empregador entender que essas questões relacionadas ao trabalhador não é gasto, mas sim um investimento, né? A sua fala, ela vem trazendo isso aí para a gente com muita força, né? Precisa entender dessa forma, né? E que Perfeito. todos somos responsáveis, né? Pela saúde de todos, inclusive. Pois é, saúde não é luxo, é É necessidade. necessidade. Eu queria acrescentar alguma coisa? Cara, eu quero ratificar, né, e parabenizar a fala da Sandra. É de emocionar, porque assim, a gente que já sofreu também com o trabalho, né? Porque a gente é trabalhador, né? De qualquer coisa. E muitos trabalhadores dizem isso. Tem um sentimento de solidão muito forte, né? E a gente sabe, enquanto trabalhador que assiste outros trabalhadores, o quanto eles se sentem muito acuados, inibidos, com medo de retaliação. E eles acabam se isolando, né? E esse isolamento é uma senhora armadilha, porque eles... e aí você sabe que a negação é bem típico do burnout, inclusive, né? Uma negação. E ele acha que vai dar conta daquele problema, daquela situação tóxica no trabalho. E ele dá conta, inclusive. Só que o custo é gritante. Ele desaba, ele deprime, ele se esvazia, ele que é um quadro que tem um momento que incapacita mesmo, né? Então, dizer, como bem falou Sandra, que você não está sozinho, acho que é a grande mensagem. Assim. Que você procure ouvidoria, que você procure Ministério Público do Trabalho, por denúncia anônima, inclusive, que não dá mais para normalizar a violência no trabalho, que você procure o Sereste, regional, estadual, para avaliar o seu adoecimento em relação com o trabalho. E o Sereste vai, sim, procurar mudar as questões e o ambiente de trabalho com ação na empresa ou no município, né? Que é o papel do Sereste. Sereste que não faz isso não é Sereste, né? Finge que é Sereste. E legalmente é para o Sereste mudar o ambiente de trabalho, não ficar só atendendo o trabalhador a nível individual. Então, esses canais de apoio, de ajuda, de suporte, são fundamentais para que o trabalhador ele se sinta que não está sozinho. E para que ele possa dizer, não dá mais para eu aguentar e eu não tenho que aguentar mais passar mal no trabalho. Infelizmente, a regra é essa ainda. Eu vou trabalhar, eu vou ter meu sustento e eu tenho que aguentar. A gente foi ensinado a isso, né? Se sacrificar pelo trabalho. A gente ouvia isso de avó, de avô. E eu acho que todas essas legislações, as próprias conferências de saúde do trabalhador, a ideia de saúde do trabalhador como direito humano, vem dizer o oposto. Não dá mais para achar que você tem que se sacrificar, que o trabalho só tem valor se você se sacrificar. Isso
mostrou ser extremamente adoecedor e só reproduz uma cultura de violência no trabalho e não muda cenário nenhum, né? Então, o trabalhador não tem que estar sozinho mais. Chega, né? Chega dele se sentir sozinho. Ele já adoeceu o suficiente. É legal. E não bastasse só o processo de adoecimento, a gente tem muitas perdas, né? E que muitas das vezes a gente não consegue fazer uma relação direta com a atividade, né? Seja por desvio de função, né, Helder? Porque às vezes acontece, Sandra também, do adoecimento do trabalhador e muitas das empresas tiram aquele trabalhador do setor e insere o trabalhador em outro setor e na cabeça do gestor ele entende que resolveu o problema, quando na verdade ele só fez, na minha avaliação, transferir o problema de um lugar para o outro, né? E aonde é que fica esse trabalhador? Porque algumas pessoas dizem, não, que é o mundo do trabalho é uma engrenagem, né? E que peça é essa que pode ser descartada nesse momento, né? Não é nem dado uma outra utilização para essa peça, uma reciclagem, fazendo a comparação. Na verdade, é eliminar, porque de alguma forma aquela peça ela não está servindo mais para aquele movimento que eu entendo, né? Que seja em tempo, seja em produção, seja em atividade, seja em função. O que é que você Quero, acha? quero aproveitar a sua fala, Sandra, e dizer o seguinte: olha, você pegar os seus trabalhadores adoecidos e jogar num setor ali, botar todo mundo lá dentro, gente, isso é proibido por lei, tá? Isso não é permitido, isso não é cuidado, tá? Então, nada disso, nada de pegar, vou juntar todo mundo que não está servindo aqui e botar no setor X. Não, isso não é possível, isso não é admissível, tá? E isso não é cuidado. Então, que isso fique muito claro. Se essa situação está acontecendo, isso está acontecendo de uma forma muito irregular e ninguém naturaliza esse tipo de coisa, por favor. Fica a dica aí, pessoal, para quem está aí do outro lado, né? Então, a gente pensando um pouco mais sobre essa norma regulamentadora, ela sendo colocada em prática, aí eu volto a insistir mais uma vez na minha fala inicial, da necessidade desse trabalhador conhecer a norma, né? Ah, mas é uma norma direcionada ao empregador, é uma norma que trata da saúde mental do trabalhador, da saúde mental no trabalho. Então, ela é direcionada também ao trabalhador, acredito eu, que principalmente ao trabalhador. Então, o trabalhador, eu volto a insistir nisso aí, o trabalhador ele precisa se apropriar, sim, de fato, do que a norma diz, para que até ele consiga fazer uma exigência, se for o caso, no ambiente de trabalho, com respaldo em norma, né, com respaldo técnico em norma. E aí a gente poderia dizer que essa norma sendo colocada em prática a partir de maio, é o que se espera, ela de alguma forma poderia estar incentivando uma nova cultura dentro das instituições, uma cultura de cuidado, de atenção dentro dessas organizações. O que é que vocês acham? Como tem riscos psicossociais que só podem ser avaliados com estratégias de participação do trabalhador, o empregador, ou o SESMIT, ou o Núcleo de Saúde Ocupacional, que for fazer essa investigação de gestão de riscos sociais, que não utilizar de métodos participativos, ele vai fingir que está fazendo gestão de riscos psicossociais, né? A norma deixa bem claro que você precisa avaliar e monitorar os riscos psicossociais. E tem riscos psicossociais que só são acessíveis pela linguagem, não só por observação direta. E aí é bem metodologia científica mesmo. Não é só por observação direta e nem por escala de sintomas. Tem que ser por estratégia qualitativa. Entrevista individual do trabalhador naquele setor que é mais vulnerável. Grupo com esses trabalhadores. Pode ser um grupo focal, pode ser um grupo de discussão, mas você não tem como avaliar risco psicossocial só aplicando escala e questionário. Isso não existe, até porque isso, inclusive, pode invalidar os resultados da sua avaliação de riscos. Então, a norma, nesse sentido, foi muito feliz de dizer, você tem que explicitar os riscos psicossociais, estabelecer as relações e adequá-las aos métodos. E tem riscos psicossociais, que até tem uma diferença importante, né? Tem um risco psicossocial ocupacional, que é aquele que está ligado à atividade. É aquele que você pode
por um documento que a empresa fornecer, você pode deduzir que ali há um risco psicossocial ocupacional, que é intrínseco à atividade. Por exemplo, o operador de telemarketing, ainda mais passivo, que atende o cliente, recebe a queixa, ali é a atividade dele, lidar com o cliente satisfeito. É previsível isso, né? É um estressor que faz parte da atividade. Só que o que mais adoece o trabalhador de telemarketing não é o lidar com o cliente, é a retaguarda. O que mais adoece ele é o modelo de gestão, é a supervisão que fica ali no cangote dele, para usar um termo popular, que fica ali cobrando. Então, é mais algo do ponto de vista relacional e cotidiano do trabalho do que a função em si, que é lidar com o cliente satisfeito. E como é que eu acesso isso? Como é que eu acesso isso? Você não vai acessar isso só prevendo o lidar com o cliente. Não. Você vai ver isso a partir da fala do gestor, do supervisor, comparando com a fala dos trabalhadores. Isso é entrevista. E a entrevista semi-estruturada. E os dados corroboram o quanto o que mais adoece um trabalhador de ponta é o modelo de gestão e não a atividade em si. Como bem falou Sandra, o que adoece mentalmente o trabalhador não é a atividade em si, por mais que ela seja estressante. É o entorno da atividade. E a norma vem dizer isso, avalie o entorno. O entorno adoece mais do que a atividade em si. Então, isso, a ideia é que provoque uma senhora mudança de cultura organizacional, né? Ou as empresas vão ter que arranjar um jeito de maquiar seus dados. E para essas, com certeza, deve ter alguma punição prevista em lei também, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando só de números de produção. Porque quando a gente para pensar no sistema, então o trabalhador muitas vezes se coloca frente à situação de risco porque está na tônica a sobrevivência, né? É o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Você está lá em 3 empregos porque você quer, porque de repente não é só porque quer, é porque precisa, de fato. A gente está falando do sistema que, que tensiona e que direciona a gente e que impulsiona a todo momento para isso, né? É sobrevivência também. Certo. E aí a gente pensando, já caminhando, acho que a gente conversou já um bocado, né, sobre a norma, e a gente vem fazendo meio esse contraponto com essa questão relacionada ao burnout, né, ao burnout, como a gente falou no começo, que seriam os 2 temas relacionados ao nosso bate-papo de hoje no podcast, né? E a gente já viu que a síndrome, ela está relacionada à organização do trabalho, a forma como o trabalho é organizado, a carga de pressão, né? Isso aí, para quem ainda tem alguma dúvida, é só retornar um pouquinho o nosso bate-papo, né? Que isso está bem explicado. Mas conversando um pouquinho mais sobre a questão da síndrome especificamente, né? Aí fica a pergunta para os nossos convidados. De que forma é que a ANR, Helder, para estar reforçando um pouco mais, ela pode vir a ajudar o trabalhador que está passando por esse processo? Você já falou um bocado, mas para isso ficar muito mais claro para quem está ouvindo e que possivelmente está passando pelo processo de sofrimento. E o que pode ser feito, Sandra, que está inserida aí no SESMIT, né, que lida com essas questões relacionadas ao trabalhador, adoecimento, como ela já falou para a gente, e, e a parte de promoção também, preventiva, o que é que o trabalhador pode fazer para prevenir essa questão do burnout? Não só no ambiente de trabalho, mas a gente precisa entender que esse trabalhador tem uma vida fora, né? A gente passa uma boa parte no trabalho. Para quem trabalha os 2 turnos, quando a gente vai para casa, a gente vai para casa para dormir, para tentar recuperar essas forças, para que no outro dia a gente esteja de volta encarando mais 8 a 10, 12 horas, a depender do tipo de trabalho, né? E o que é que o trabalhador pode fazer para prevenir essa questão relacionada ao burnout? Dentro do trabalho, o que é que ele pode estar fazendo para além dessa agenda de trabalho? Aí fica para vocês dois, quem quiser começar. Então, eu vou começar com o que o trabalhador pode fazer, né? Eu acho que é a grande pergunta. Como diz Helder, é a pergunta de 1 milhão, né? Na verdade, gente, olha, não existe solução mágica. Primeira coisa é a gente compreender que a gente vive num sistema que leva a gente a um consumo, né?
exagerado. Então, hoje, assim, a gente vive para ter, a gente vale pelo que tem, então a gente é levado a isso, é chamado a isso o tempo inteiro, né? Então, o carro que você tem, a roupa que você veste, a marca da sua bolsa. Então, a primeira coisa é a gente compreender o que é nossa necessidade, né? E o que é apelo ao consumo. Então, se a gente não parar para se perguntar do que é que realmente eu preciso, né? A gente vai entrar numa roda viva de estar sempre trabalhando, consumindo, porque assim, o que a gente trabalha muito para ganhar mais, mas com o que é que a gente gasta o que a gente ganha mais, né? Será que a gente gasta o que a gente ganha mais com a nossa qualidade de vida, ou a gente trabalha mais para pagar o reforço escolar do filho, o transporte, a comida que come na rua, porque não tem condição de fazer uma comida em casa. Então, esse é o primeiro grande questionamento, né? Porque quem tem o poder de decidir somos nós, né? Mas a gente tem que compreender esse sistema que a gente vive, porque se a gente não compreender para o que a gente está sendo empurrado o tempo todo, as coisas não fazem sentido. Então, a gente nem se pergunta o que é que eu estou fazendo, para que é que eu estou fazendo, que valor que isso tem. E a gente vai estar sempre na busca de ter, de ter e de ter. Né? Quando, na verdade, se ter tantas coisas fosse a solução do problema, nenhuma pessoa rica, nenhuma pessoa abastada teria depressão, nem cometeria suicídio, nem nada disso. Viveria no mar de rosas, né? E isso não existe. Então, a primeira coisa é compreender que a gente não vai ser levado pelo sistema a um reconhecimento das nossas reais necessidades. A gente vai ser levado para o consumo. Então, quanto que eu estou disposta a entrar nisso sem pensar sobre isso? Né? Acho que a primeira coisa é a gente se questionar, porque não tem ninguém de fora que vai dizer o que é necessário para você, é só você que está lá dentro. É só você que está na situação que sabe exatamente o que você precisa e o quanto custa isso na sua vida. Né? Quanto custa para mim ter 2 empregos? Quanto custa para mim dar um extra no final de semana, quando eu poderia estar descansando, ou estar com a minha família? Quanto custa isso? Vale o que você está pagando? Vale o que você está investindo naquilo? Será que isso realmente é necessário para você? Então, o primeiro questionamento, assim, para mim é fundamental, é essa reflexão, é trazer essa reflexão entre o ser e o ter e o peso de cada um na vida da gente. Né? A outra, participar dos espaços de cuidado no próprio trabalho. O que é que existe nesse lugar que é tipo, eu estou num poço de lama, beleza. Eu não tenho como sair do poço de lama porque eu preciso estar aqui para ganhar o meu salário para viver. Ok. O que é que existe nesse poço de lama que possa te dar um respiro? Tem alguma coisa nesse lugar que possa te dar um respiro? Use. Ocupe esse lugar, né? Porque geralmente tem alguma coisa que faz sentido para a gente ainda estar ali. Se você pensar, não tem nada nesse lugar que faça sentido, então estabeleça. Isso é um tempo. Quanto tempo? Antes que ele enlouqueça, de preferência, né? Então, e o outro ponto é busque apoio, busque ajuda. A gente não tem que salvar o mundo, a gente não tem que ser super poderosa, nada de mulheres super poderosas, nada de meninas super poderosas, né? Exatamente. Então, a gente tem que saber onde é que está o limite da gente, né? E na hora que eu preciso, eu tenho que buscar ajuda. Porque não adianta eu esconder o meu sofrimento pensando que isso me faz forte, né? E depois eu estar numa condição de estar completamente arrasado, tá? De não ter nem forças mais para nada.
né? Então, eu sei que é muito difícil quebrar o preconceito, eu sei que é muito difícil a gente dizer assim, olha, chegou um momento em que eu preciso de outra pessoa. Na área da saúde, então, porque quem trabalha na área da saúde ama cuidar, mas não sabe ser cuidado de jeito nenhum. Parece que isso é uma unanimidade. Então, a gente precisa, vamos reconhecer o nosso lugar de ser humano, né? Vamos reconhecer as nossas fragilidades também e vamos pedir ajuda, porque isso não envergonha ninguém, isso não torna a gente menor, nem menos qualificado, né? Eu já vi muita gente que trabalha cuidando, que cuida muito bem, mas que não cuida de si, não se permite ser cuidado, né? E é muito triste a gente ver isso. Então, a gente não tem que viver esse lugar de fantasia. Ah, eu sou médica, então eu não posso ir num psiquiatra, porque meus colegas médicos vão saber que eu fui num psiquiatra. Gente, já passou, sabe? Já passou o tempo da gente estar tão entregue na mão do outro que a gente não se permite nem se cuidar. Então, acho que o terceiro ponto é esse, de pedir ajuda quando necessário. Se a gente não cuidar de nossa saúde, quem vai cuidar, né? Concordo. Helder, Nossa, não sei, depois de uma fala dessa, né? Eu acho que eu vou tentar contribuir, né? Ratifico muito o que Sandra trouxe, né? A respeito dessas questões de autocuidado do trabalhador. Vou trazer do ponto de vista do que o empregador pode fazer, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, até por uma questão do próprio espírito legal, dessa nova tentativa de criar uma cultura de cuidado, o empregador, através do seu RH, dos seus serviços de medicina e segurança no trabalho, precisa monitorar o trabalho, precisa monitorar indicadores. Não existe saúde mental sem monitoramento, a não ser que a gente só faça ações terapêuticas. E esse, o que é que a gente pode monitorar? Que é o básico: absenteísmo, afastamentos e rotatividade. São 3 indicadores de prevenção primária em saúde mental no trabalho: rotatividade de setor, número de afastamento e absenteísmo. Isso já indica muita coisa. Outra coisa que, que a gente pode fazer a nível de empregador para poder prevenir saúde mental no trabalho: aprender a estabelecer ou criar uma cultura de comunicação dirigida, clara, ampla, institucional, formal. E aí você tem várias estratégias, desde estabelecer reuniões periódicas, estabelecer uma liderança cooperativa, criar cultura de devolutiva tanto de processo de trabalho como de resultados, incluir o trabalhador. Isso tudo são atitudes e processos que parecem vagos, né? Mas isso tem um efeito, uma mudança gritante para o trabalhador não se sentir inseguro, para o trabalhador se sentir realmente parte do que faz, e é um senhor fator de proteção no trabalho. Isso do lado do empregador. Do lado do trabalhador, Sandra falou muito bem, né? A gente sabe hoje que o que mais ajuda o trabalhador a se autocuidar é ele quebrar a rotina. A pandemia trouxe isso de forma muito cabal. Quebrar a rotina. Não fazer da sua vida a extensão do trabalho. Só uma senhora armadilha. Se desconectar. Se dá o direito à desconexão. Tem até hoje dispositivos legais na Europa do direito à desconexão. No Brasil ainda não tem, né? Vamos ver se acaba tendo também. Mas, assim, se desligar, investir em atividades diferentes da sua rotina de trabalho, né? Às vezes, retomar, na clínica, a gente retoma atividades que o trabalhador fazia e que ele deixou de lado porque o trabalho foi tratorando ele. Então, quebrar a rotina, buscar ajuda, investir em atividades que sejam diferentes da vida laboral. E uma coisa que a Sandra falou, que não tem jeito. Quem tem que estabelecer limites somos nós. Estabelecer limites daquilo que você não tem que ser o único responsável, ou você não tem que absorver os problemas da equipe ou da empresa. Isso também é importante. E isso também chama a gente para a responsabilidade, sem culpabilizar o trabalhador, obviamente. Não sei se eu conseguir responder. perfeito, perfeito.
A gente já encaminhando para a finalização, né? Hoje a gente falou no podcast sobre a NR1 e um pouco sobre a síndrome de Burnout, com a participação de Sandra Almeida, né? A quem a gente já agradece mais uma vez, ao companheiro Helder Magno, companheiro de todas as horas, né? Nosso sócio aqui na Fundação, a quem a gente agradece também. E passando para vocês, para as considerações finais, algo que vocês queiram trazer que de repente a gente não contemplou, alguma dica a mais para essa nossa audiência que está do outro lado, né? A palavra está com vocês e depois eu volto para fazer os encaminhamentos finais. Bom, eu quero agradecer, né? E quero sim deixar uma dica para os gestores, para que eles lembrem que eles também são trabalhadores, né? Num outro patamar, num outro nível, talvez hierárquico no trabalho, mas também são trabalhadores e também estão sujeitos a isso. Então, que eles também se percebam enquanto trabalhadores para não criar uma cascata de sofrimento. Então, que eles também busquem cuidado. Muito obrigada. Quero agradecer novamente o convite da FUNESA, a parceria com a FUNESA, a parceria com a Sandra, colega de trabalho, Secretaria de Saúde. E quero trazer um outro dado que ratifica a importância da gente debater isso, né? Sergipe teve uma... E aí, fazendo uma alusão ao Abril Verde, né? Sergipe, ano passado, teve 4.800 casos de acidente de trabalho. Quase 5.000 acidentes de trabalho. E desses 5.000, desses quase 5.000 acidentes de trabalho, muitos foram acidentes graves, que envolvem mutilação e óbito. E a gente sabe o quanto esses acidentes de trabalho têm correlação com sofrimento mental. Começa com sofrimento mental, que não é bem cuidado, que não é acompanhado, que não foi monitorado, até chegar a um acidente com uma máquina, a um acidente com risco físico, mecânico. Porque o transtorno mental ou o sofrimento mental se colocou ali como um antecedente desse acidente e não foi devidamente cuidado. A gente tem que cuidar da saúde mental dos trabalhadores, porque isso também influencia no comportamento seguro que esses trabalhadores podem ter em relação ao seu cuidado a nível de segurança no trabalho. Tem um número alto de acidentes de trabalho, e a gente sabe que o transtorno mental está associado a esse número de horas sem trabalho. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental para também prevenir os acidentes de trabalho. E que a gente tenha mais ações como essa, de conscientização, de sensibilização. O momento é esse, de conscientização e sensibilização, porque a gente só consegue cuidar da saúde mental do trabalhador com gestão. Sem gestão não tem saúde mental no trabalho, né? E com mudança de cultura. Senão a gente vai continuar só enxugando o gelo e atendendo o trabalhador que está mal. E essa não é a ideia. Agradeço. Perfeito, né? Mais uma vez agradecendo a valorosa contribuição dos nossos convidados nessa manhã de hoje para a nossa audiência com um tema de extrema relevância, né? Para o mundo do trabalho. E aí gostaria de lembrar para a audiência também que esse vídeo ele vai ficar à disposição no YouTube do Telesaúde. Vocês entram lá na página do YouTube, colocam lá a Telesaúde, que vocês vão ter acesso a esse nosso bate-papo de hoje e outras produções também de interesse da nossa comunidade, tá? Muito obrigado mais uma vez, tenha um excelente dia, até a próxima.